Pampas FM tem outra vez o privilégio de receber aqui conosco no Diário Verdes Pampas, no dia bastante intenso, de muita correria que eu digo por conta da situação caótica, né, que está Lajeado e a região ali próximo, né, a região metropolitana de Santiago, de Porto Alegre. Mas nós temos aqui o deputado federal Marcel Van Hatten. Bom dia, deputado, seja bem-vindo a Verdes Pampas FM. Muito bom dia, Edson, muito bom dia a todos os ouvintes. Que bom que dessa vez a gente está podendo conversar realmente sentado aqui no gabinete do prefeito de Lajeado, com um pouco mais de tranquilidade, apesar da situação que acometeu o município ontem, com chuvas fortes. O sistema de alerta do estado não funcionou, mas diferentemente lá na Câmara dos Deputados, quando falei contigo, acho que foi na semana passada, lá de pé no corredor e votação acontecendo na comissão enquanto eu dava entrevista, agora a gente está com um pouco mais de folga aí no tempo. Conversei com o prefeito em exercício, Guilherme Selle, liberou a sala dele para a gente fazer a nossa conversa. E indo direto ao assunto aqui das enchentes, Edson, é preocupante que o sistema de alertas do estado ainda não esteja a contento, porque o governador Eduardo Leite, ele fez um vídeo que postou nas redes sociais dizendo que não haveria inundação. É claro que ele fez uma exceção à sua fala, dizendo que a situação poderia mudar, mas a informação que ele deu de que não haveria inundação do rio acabou fazendo, inclusive, que as autoridades locais acreditassem, ou pelo menos confiassem, porque precisam, né, confiar no sistema de alerta do estado, e quando veio a inundação, ficaram com menos tempo ainda para fazer a remoção das famílias. Nós estamos saindo da prefeitura logo após essa entrevista para ir ao Parque Municipal, onde 150 famílias estão abrigadas e estão aguardando a situação do clima até o final do dia e da baixada do rio. O rio já baixou 1 metro, para averiguar se realmente ainda já podem retornar às suas casas ou não. Mas o problema maior, Edson, é a falta de credibilidade que o sistema acaba gerando nas pessoas, porque se as pessoas não podem acreditar no alerta do estado, ou se o alerta do estado não vem, as pessoas começam a ficar ainda mais apreensivas quanto a novas situações de enchentes que o estado pode enfrentar nos próximos meses. Nós queremos, deputado, se solidarizar primeiramente, né, com o povo gaúcho, né, o povo dessa região aí do estado que está sofrendo outra vez, né, com essas perdas, com essas condições, são de clima, são sazonais, mas já são recorrentes, né? Já são 5 anos que o povo sofre, são 5 anos que o pessoal do agro também, aqui mesmo na fronteira, deputado, o senhor conhece bastante a nossa região também, a gente tem sido assolado por grandes prejuízos, a lavoura, nessa parte tão importante e primária, né, da vocação do povo gaúcho, que é de lidar na terra, também está sendo prejudicada muito pelas condições climáticas. E o senhor falando especificamente sobre o povo de Lajeado, eu acho que o senhor pode, por sua longeva carreira política, vida pública, também verificar outros pontos, outros gargalos que são muito importantes e que precisam ser percebidos, né, deputado, na sua percepção, né? Quais são outros gargalos importantes, outros aspectos que precisam ser realmente lembrados no dia a dia para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente? Edson, a nossa comissão externa que eu coordeno, que tem como relator o deputado Pompeu de Matos, ela foi assinada por todos os 31 deputados federais gaúchos, ou seja, é um trabalho coletivo, um trabalho que não deveria, pelo menos, mas nós na condução não deixamos isso acontecer, não deve ter conotação político-partidária ou eleitoral. E por isso ela não só junta todos os diferentes deputados de todos os partidos, como também todas as soluções em todas as áreas, né? Moradia, crise no agro, sistemas de alerta, prevenção, construção de diques, construção de sistemas de proteção. Nós estamos indo a Cachoeirinha agora na segunda-feira tratar do dique ali do aeroporto, que é outro problema que a gente precisa resolver, né? Porto Alegre tem que ficar protegido e Cachoeirinha do outro lado também. Tudo isso nos faz ter a convicção de que esse trabalho conjunto que a Câmara dos Deputados está propondo, ele visa fazer com que o estado seja pensado como um todo, porque atinge também Santiago, a região toda, que é a Verdes Pampas, os 80 municípios atendidos, né?
todo mundo acaba sofrendo com uma enchente que aconteça na região metropolitana, no Vale do Taquari, ou mesmo com as intempéries na região de vocês, né? Seja porque indiretamente as cadeias produtivas são afetadas, a infraestrutura é danificada, pontes caem e a nossa produção não chega na capital, não chega nos grandes centros, seja porque nós enfrentamos já secas, também enfrentamos chuvas fortes na região e essa condição climática, ainda mais o nosso clima subtropical do Rio Grande do Sul extrema, ela vai se intensificar ao longo dos próximos meses. Então, nós estamos trabalhando firmemente para, primeiro, identificar bem os problemas, que não adianta. A audiência pública, eu acho a primeira parte mais fundamental de todo esse trabalho. Nós estivemos recentemente em Bento Gonçalves, em Eldorado do Sul, em Canoas, estamos dispostos a ir a Santiago ou outros municípios da fronteira, inclusive, para debater esse tema. Tem vários municípios, aliás, que foram muito afetados. Lembro de São Borja, que foi muito afetado também na última cheia que atingiu o estado do Rio Grande do Sul todo. Então, nós temos que fazer essas audiências públicas, porque ali é a oportunidade do governo do estado, do governo federal, dos prefeitos conversarem entre si, autoridades do setor meteorológico, climático, também autoridades do setor legislativo, Ministério Público, enfim, nós temos que fazer todos sentarem, que muitas vezes, Edson, olha só que curioso, muitas vezes é falta de comunicação entre os entes. Curioso não, acho que o povo percebeu isso quando aconteceu a enchente, né? Era o povo pelo povo, porque o público no primeiro momento parecia que estava batendo cabeça. Isso não pode acontecer, a informação tem que fluir bem. E agora, infelizmente, o prefeito Lajeado acabou de confirmar para nós aqui, prefeito em exercício, Guilherme Sé, né? A prefeita é a Glaucia, ela inclusive ontem deu várias manifestações à imprensa, mas o prefeito Guilherme foi categórico, ele disse: o sistema de alerta do Rio Grande do Sul não apenas não funcionou, ele atrapalhou, porque se não tivesse funcionado, a prefeitura teria dado um jeito. Mas quando o sistema de alerta diz que não vai inundar, é pior do que não funcionar. Porque se não funciona, você vai atrás para fazer alguma coisa no município. Mas quando o alerta vem errado e diz não vai inundar, aí o prefeito e as autoridades acharam, bom, então tá tranquilo por enquanto. E quando vê, a água começou a subir numa velocidade muito rápida, durante a madrugada tiveram que fazer a remoção de 150 famílias. Então, isso não pode voltar a acontecer. Só pena de as pessoas não acreditarem mais nem ninguém, nem no prefeito, nem no governo do estado, e simplesmente ser um Deus nos acuda. Isso não dá para aceitar, não dá para tolerar. 2 anos depois das enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, e por isso nós vamos continuar trabalhando para que principalmente as informações trafeguem bem entre as diferentes autoridades. Deputado, aproveitando o seu tempo conosco aqui, eu queria que o senhor, se possível, pudesse abordar um pouquinho. O senhor falou sobre essa importância, né, da sinergia, da força, da união de esforços e principalmente de forma institucional, né? De cada um fazer o seu papel, mas sobretudo de haver essa comunicação, que essa ponte seja estabelecida entre os diversos poderes, entre diversas as instituições que precisam fazer o seu papel. E eu até falei isso, mas não tivemos tempo na última oportunidade, é que o senhor falasse um pouquinho. A gente observa nas suas falas, nas suas manifestações, que o senhor sempre está muito atento, né? E fala bastante quanto à relação com o Supremo Tribunal Federal, né? Então, nesse sentido, o senhor pode abordar um pouquinho mais sobre essa necessidade de haver realmente essa comunicação, de cada um fazer o seu papel conosco aqui, deputado, por favor? Com certeza, e nós estamos num período muito crítico da história brasileira agora, falando em Supremo Tribunal Federal, em que, lamentavelmente, de onde nós deveríamos ver a justiça sendo feita, é ali mesmo que as ordens judiciais são injustas, ilegais ou inconstitucionais, sem contar no envolvimento de familiares de ministros com esquemas criminosos, né? O fato de a mulher do Alexandre de Moraes, a esposa dele, Viviane Barros, ter um contrato de 129 milhões de reais com o banqueiro, dono do Banco Master, deve deixar todo mundo não só indignado, como também com aquele sentimento de que algo precisa ser feito, né? E nós estamos vivendo, portanto, nesse momento, eu sou pré-candidato ao Senado, como tu sabes, Edson, e quem está nos acompanhando, talvez alguns ainda não saibam, mas já deixo, né, minha apresentação. A gente está também trabalhando
para que nós tenhamos uma renovação no Senado e tenhamos uma maioria a favor de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que cometem crime de responsabilidade. Não é possível que a gente continue convivendo com um judiciário que não faz justiça, cujos membros estão cometendo ilegalidades. E assim eu e o Sanderson, que junto comigo na aliança, o Biratã Sanderson, delegado da Polícia Federal, foi confirmado ontem na convenção do PL, do Partido Liberal, como candidato ao Senado, né? Eu terei a minha convenção no próximo sábado, convenção do Partido Novo. Nós dois juntos temos esse compromisso, né? Nós temos esse compromisso de realizar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, e acho que ainda é tão importante, porque isso é o mais importante no sentido da urgência, mas há outras coisas igualmente importantes no sentido de mudar o Supremo Tribunal Federal no médio e longo prazo. Precisamos melhorar as sabatinas, precisamos melhorar a forma de indicação. Não pode uma pessoa com 40 e tantos anos de idade ser indicada para ficar 30 anos no tribunal. Isso é um absurdo, isso é um cargo quase vitalício. Tem que mudar, tem que botar mandato de 10 anos, aumentar a idade mínima, a indicação não ser só do presidente da República, as perguntas, né? A gente está falando sobre informação e troca de informações, né? As sabatinas no Senado têm que ser feitas de uma forma mais séria. Os senadores não fazem as perguntas que deveriam fazer para os candidatos ao Supremo Tribunal Federal. Tudo isso é fundamental para a gente ter um Brasil melhor, porque passa pelo Senado da República a mudança que a gente quer para o Brasil, nessas que vão ser as eleições mais importantes das nossas vidas. O senhor acabou de falar, né, deputado, e nós já havíamos comentado com a nossa audiência sobre a sua condição de pré-candidato ao Senado e agora já provavelmente, né, na próxima, nesse evento bem próximo agora, seja confirmado como candidato. Na sua condição de pré-candidato ao Senado ainda, né, deputado, como é que o senhor acredita, e o senhor está aí agora em loco, tá no local onde está acontecendo, um dos locais, né, que está sofrendo bastante, como o Senado pode efetivamente ajudar após a enchente, ou as enchentes, ou esses prejuízos que temos aí já sazonais no Rio Grande? Como é que o Senado pode ajudar? Essa comissão externa que eu coordeno no Estado pela Câmara dos Deputados, a primeira coisa que eu vou fazer chegando no Senado é buscar instalar ela também no Senado da República. Hoje ela congrega os 31 deputados federais. Os 3 senadores têm participado aqui e ali de algumas audiências, principalmente o senador Luiz Carlos Reins. Ele é bastante participativo, inclusive ele é muito participativo aí na região, uma pessoa que eu admiro muito. Agora, nós não temos uma comissão como essa instalada no Senado da República. Então, acho fundamental nós fazermos esse trabalho, porque essa situação do Rio Grande do Sul ela vai perdurar anos. É como aquela época que aconteceu a outra enchente do Rio Grande do Sul nos anos 40. Se a gente olhar os 10 anos daquela enchente grande, a maior antes dessa que aconteceu em 2024, durante 10 daqueles anos, em 4 ou 5 teve eventos climáticos parecidos. Isso é cíclico, vai acontecer de novo. Então, nós precisamos estar atentos e precisamos continuar esse trabalho dessa comissão que está sendo feita na Câmara lá no Senado. Segundo ponto, precisamos intensificar a representação do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul precisa ser visto como ele realmente é, não como a maior parte dos políticos deixou ele sendo visto nesses últimos anos. O Rio Grande do Sul virou um estado atrasado para a política brasileira e nós não somos isso. O Rio Grande do Sul virou um estado lá em Brasília periférico, não é mais um dos principais estados que são chamados, por exemplo, as mesas de negociações e assim por diante. O Rio Grande do Sul, infelizmente, é tratado hoje como um estado de segunda linha e nós não somos. Nós perdemos, infelizmente, também crescimento do PIB, por isso a gente está apoiando também a pré-candidatura do Zuco para o estado do Rio Grande do Sul, né? Para recuperar essa autoestima do gaúcho, fazer um mandato realmente voltado para as nossas, para nossa gente. E o Senado tem que respeitar mais o estado. Eu achei olha, chega a me deixar triste que nós perdemos a oportunidade de perdoar a dívida do Estado que eu propus na Câmara e depois no Senado, o senador Mourão também propôs, eu incentivei ele a fazer e fez, e por apenas 3 votos nós perdemos o perdão da dívida do Estado durante a enchente na votação do Senado. Por 13 votos na Câmara e 3 no Senado. Na Câmara, se só o pessoal da esquerda do Rio Grande do Sul tivesse votado pelo perdão da dívida, nós tínhamos ganhado na Câmara, acredita, Edson? Justamente a esquerda que sempre defendeu perdoar a dívida. São 115 bilhões de reais que eles não deixaram ser perdoados, porque o Lula não queria e só suspenderam. Mas os deputados do Rio Grande do Sul, mesmo do PT,
Mas do Rio Grande do Sul, tinham que ter votado para o Estado. No Senado, a mesma coisa, era o Paulo Paim o relator do projeto. Ele não quis deixar aprovar a emenda e votou contra a emenda do perdão da dívida. Então, não tem jeito. Nós precisamos renovar o Senado e precisamos ter esse espírito gaudério, né? E lutar mais pelo Rio Grande. Sabe, tem que deixar as diferenças políticas de lado, não pode botar o partido, ou Lula, ou o que quer que seja, na frente dos interesses do Rio Grande. E isso eu me comprometo a fazer no Senado, pode ter certeza que eu vou continuar defendendo o Rio Grande do Sul, como sempre fiz na Câmara, e vou continuar fazendo no Senado. Nós estamos conversando com o pré-candidato ao Senado Federal, o deputado federal Marcel Van Hatten. Deputado, só para encerrar a sua participação, e já agradeço novamente, a gente acompanha pela mídia, são notícias recorrentes, né? A marcha de prefeitos a Brasília, os prefeitos com os pires, né? Assim, até de forma nostálgica de falar isso, né? Com saudade lá de tempo de trás, quando o prefeito ia apenas para mostrar que a sua cidade existe, para mostrar que seu povo precisa, que tem suas demandas. O senhor no Senado, caso eleito pré-candidato Marcel Van Hatten, os municípios e a realidade reclamam que os recursos estão basicamente centralizados, né? Os recursos estão concentrados em Brasília. Como é que pode ser feito também especificamente nesse caso para que os pequenos municípios, a gente fala aqui dos municípios ao entorno da nossa região, por exemplo, como é que pode ser feito isso, ser atendido de certa forma essa distribuição de renda para que não se concentre somente nos grandes centros? É preciso fazer com que a gente tenha um fundo constitucional do Sul e do Sudeste, como as outras regiões do país têm. Norte, Nordeste tem, Centro-Oeste tem. Porque o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e os estados do Sudeste não tem. É muito preconceito com a gente, é como se não tivesse pobreza na região Sul. Tem, infelizmente tem cada vez mais, porque o nosso dinheiro vai para os outros estados, vão para os estados do Norte, e a pobreza lá não foi resolvida, porque o dinheiro é desviado, dinheiro de corrupção, as elites, o coronelismo político no Norte e no Nordeste, na verdade, está roubando o nosso dinheiro produzido no Rio Grande do Sul e não está resolvendo a questão da pobreza. Então faz 40 anos quase que foi aprovada a Constituição dizendo que esse dinheiro nosso tinha que ir lá para cima e não resolveu a pobreza como a Constituição disse que ia resolver. Então tem que acabar com isso aí. Tem que ser dinheiro gerado em imposto no Rio Grande do Sul, tem que ficar no nosso estado, ponto final. Não tem que ir mais para outro estado. Nós mandamos o nosso dinheiro para Brasília de caminhão e volta de carrinho de mão. Nós mandamos de caminhão e volta de carrinho de mão. Cada R$100 que a gente manda de Brasília, do dinheiro que é recolhido em impostos, quando o cidadão vai lá na agropecuária comprar ração, quando o cidadão vai no supermercado comprar carne, feijão, o que seja, de cada R$100 de impostos, da parte que vai para a União, só volta 20 para o Rio Grande do Sul. Ou seja, de cada R$5 de imposto, nós só ganhamos 1 pila de volta. Isso tá descompensado. Então, nós temos que reestruturar o nosso fundo constitucional, criar ele. Nós temos que dar mais dinheiro para os municípios. Nessa mesma proposta de emenda à Constituição, nós colocamos 1% também a mais de recursos para os municípios, que já ganham muito pouco. Só que na hora de votar de novo, o PT não votou. O PT se ausentou da votação, o PT do Rio Grande do Sul, e o Lula enrolou o quanto podia para aprovar na comissão especial o Fundo Constitucional do Sul e do Sudeste. Finalmente foi aprovado na comissão especial, mas tem um longo caminho ainda pela frente. Tem que ir para o plenário da Câmara, tem que ir para o plenário do Senado, e por isso que eu vou continuar trabalhando primeiro para aprovar na Câmara, enquanto eu sou deputado federal, e quando chegar no Senado da República, para aprovar o Fundo Constitucional do Sul e do Sudeste lá no Senado, para dar mais dinheiro para as nossas necessidades aqui no Rio Grande do Sul. Os outros têm as necessidades deles, não nego, mas eles têm que gerar os impostos deles para pagar as necessidades deles, não o nosso dinheiro ir para as outras regiões, enquanto nós aqui estamos passando necessidade, ainda mais depois dessas enchentes todas que nós sofremos. E a gente fica na expectativa de abordar o máximo número de assuntos, né, deputado? Aproveitar essa oportunidade. Eu vou só encerrar então, e não posso deixar de abordar, e gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre isso, por favor, para aproveitar o seu tempo conosco. O senhor foi coautor de uma das leis, de uma das sugestões agora recentes, inclusive na nossa fala recente, semana passada, o senhor estava na comissão de Constituição e Justiça, justamente tratando sobre um dos gargalos também da segurança voltada para as crianças, para os nossos meninos e meninas, né, contra os crimes sexuais cometidos
com menores de 12 anos de idade. Alguma coisa andou? Como está a situação desse assunto, desse tema na Comissão de Constituição e Justiça, deputado? Nós somos a favor da redução da maioridade penal, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. E, de novo, a esquerda contra. Nós somos a favor de aumento de pena para crime hediondo, para quem comete estupro, pedofilia. Nós, emenda minha, propusemos aumentar para 80% o mínimo de progressão de regime necessário para de cumprimento de pena, necessário para um criminoso hediondo ter progressão de regime. O que acontece hoje? Às vezes, com 40% da pena, com menos de metade do tempo cumprido, o monstro esse já pode sair da cadeia. E aí o que ele faz? Estupra de novo. Saidinha, também votamos contra a saidinha, mas quem votou a favor? A esquerda. Eu, por mim, aliás, esses monstros ficavam até o fim da vida na cadeia, apodrecendo. Eu acho que não tinha que estar e trabalhando para pagar a conta da estadia dele na cadeia, tá? São crimes monstruosos, sabe? Crimes que, puxa vida, e cometidos por menores, 16, 17 anos de idade, 15, estupro coletivo contra crianças. A gente está vendo isso, infelizmente, cada vez mais. Nós propusemos que, enquanto não reduz a maioridade penal, Edson, quando é internado um adolescente de 15 anos de idade, por exemplo, ele pode ficar no máximo 3 anos internado. 16, 17 anos, 3 anos. Ele fica dos 17, digamos que cometeu com 17 até os 20. Depois ele é solto. Nós fizemos uma emenda que pelo menos ele tem que ficar 12 anos internado, no caso desses crimes graves de estupro. E, de novo, eu sou a favor da redução da maioridade, acho que ele nem tinha que ser internado, sabe? Crime de adulto, pena de adulto. Talvez um estabelecimento prisional um pouco diferente, mas a pena tem que ser de adulto. Agora, a pessoa propor, como eu, que quem estupra adolescente fique 12 anos internado em vez de 3 e ver depois no plenário da Câmara o PT, o PSOL, não deixar a gente votar, eles obstruíram a votação e tiraram de pauta o projeto. Nós não conseguimos aprovar porque a esquerda obstruiu aquela votação e não deixou. Isso me deixa enlouquecido. Acho que não é isso que o brasileiro espera para ser aprovado e obviamente que lá na Câmara dos Deputados eu vou trabalhar para endurecer ainda mais a pena dos bandidos, dos monstros que fazem esse tipo de crime hediondo e, claro, também votar para que reduza-se a maioridade penal. Faltando 3 minutos para o meio-dia, sou Edson de Paula, é o Diário Verdes Pampas aqui na 102, conversando com o pré-candidato ao Senado Federal, o deputado federal Marcel Van Hatten. Muito obrigado, deputado, pela sua participação conosco aqui. Agradecemos a sua disponibilidade, deputado. Eu agradeço, muito obrigado. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Verdes Pampas e muito obrigado de novo pela oportunidade de falar contigo. Parabéns pelo programa, Edson. Tudo de bom. Aí, deputado Marcel Van Hatten, direto de Lajeado, trazendo a sua fala aqui no Diário Verdes Pampas.